E doutor Leonardo... Gravação iniciada, presidente. Muito obrigado. Vamos dar início aqui à nossa sessão do dia 27, das 14 horas. E umas questões, antes de começar a nossa sessão, com a presença dos conselheiros na sua totalidade, doutor Lázaro, doutor Pantaroli, doutora Maria Eduarda, doutor Osvaldo, doutor Leonardo, doutora Fernanda e a minha presença. Eu vou fazer uma questão de ordem, é o seguinte: em primeiro lugar, é informar a turma que o item 153 da pauta, General Motors, a empresa, o interessado, o patrono, pediu a retirada de pauta. Então, esse processo não está em nossa pauta, foi retirado. Sendo assim, restam os processos 154 até 157. Nesse caso, eu vou fazer uma inversão de pauta, por interesse e economia do nosso trabalho. Vou convocar o processo da pauta 157, do conselheiro doutor Osvaldo como relator. A empresa é a Agência Marítima Orion Limitada. Doutor Osvaldo, o senhor tem a palavra, por favor, pode iniciar o seu relatório e voto. Obrigado. Muito obrigado, Tom. O processo já se encontra na pasta. Finalmente vamos votar a Agência Marítima Orion, que é o que parece Tokusatsu, é igualzinho o nome. Nós vamos decidir aqui, basicamente, multa por informação extemporânea. E dentro da perspectiva multas por informação extemporânea de carga, nós temos dois temas. Primeiro, é uma agência marítima, então nós vamos discutir a legitimidade ou ilegitimidade dela, que nós já fizemos nesta reunião, e também nós vamos discutir um segundo ponto, no que está escrito no item 1.3, ela apresentou, a recorrente narra que a declaração de exportação foi registrada após embarque, nos termos do artigo 52 do AIN 5294. E apenas após o registro foi possível a inclusão dos dados de embarque pelo transportador. O que acontece? Foi uma mercadoria que foi despachada sem passar por desembaraço, ela foi liberada sem estar desembaraçada, e só depois foi registrada, a declaração de exportação foi pós-embarque, e só após o registro da declaração de importação é que ela conseguiu incluir, diz a recorrente que conseguiu incluir as informações sobre a carga transportada. Sem mais delongas, vamos ao voto. O primeiro ponto, o item 2.1, nós já discutimos sobre o tema nessa reunião, como eu adiantei, e eu também já lá adiantei o meu posicionamento. A recorrente, ela alega ser parte legítima para figurar no polo passivo desta multa, que quem deveria figurar não é ela, e sim o transportador efetivo, o armador, leia-se. Porém, aí já estamos no 2.1.1. Efetivamente, os extratos dos dados do embarque coligido aos autos apontam a recorrente como emitente do conhecimento de transporte e, consequentemente, transportadora das mercadorias exportadas nos termos do artigo 744 do Código Civil. Com a tela da consulta da declaração de exportação, que indica que a nossa querida Agência Marítima Orion é a transportadora emitente do BL. Enquanto o transportador emitente do BL, ela é transportador, ponto final. Desta forma, a fiscalização demonstrou o fato constitutivo de seu direito. Neste ponto, caberia à recorrente apresentar prova de fato modificativo desse direito. Leia-se, conhecimento de embarque genérico ou filhote emitido por outro. Como não fez, enquanto transportador, é parte legítima para responder para a infração em causa. Prossigo. Esse aqui que é a diferença. A recorrente item 2.2. A recorrente destaca que as declarações de exportação foram registradas após o embarque e apenas a partir deste momento foi possível o registro de embarque por si. Em resposta, a DRJ afirma que o início do prazo para prestar informações sobre a carga exportada é a data da operação e não a data do registro da declaração de exportação. Então, veja lá, o que nós estamos discutindo aqui. O contribuinte diz assim, olha, eu só posso registrar os dados sobre o embarque após a declaração de exportação. A fiscalização diz, não, você pode registrar os dados de embarque após a operação, após o embarque efetivo, ok? Prossigo. Como bem destacado pela recorrente, existia e ainda existe
impossibilidade sistêmica de registro dos dados de embarque da mercadoria exportada antes do registro de sua correlata declaração de exportação. Tanto assim que os extratos dos registros dos COMEX, coligido aos autos, indicam primeiro o registro do DDE, seguido no registro dos dados de embarque. Então, olha lá, você vai ver o dado da DE, da registro da declaração de exportação, e, em sequência, os dados do embarque da carga. O próprio órgão de fiscalização aduaneira reconheceu, após a autuação, o sobrestamento do dies a quo para informação dos dados de embarque em caso de registro extemporâneo de declaração de exportação, no artigo 37, parágrafo 2º da IN 2894. Ou seja, o próprio fisco ele não tinha essa disposição clara no artigo 37 da IN 2894, mas ao ver essa impossibilidade sistêmica de registro do embarque antes do registro da DE, o próprio fisco editou o parágrafo 2º do artigo 37, que dispõe justamente isso. Olha, em caso de registro de declaração de exportação pós-embarque, os dados do embarque é só após o registro da declaração de exportação. E eu prossigo. Não tratamos aqui de retroatividade benigna. Antes da edição da norma acima, o prazo para registro dos dados de embarque tinha início com o registro da declaração de exportação pós-embarque. O embarque da mercadoria, regra geral, só ocorre após o desembaraço, artigo 35 da IN SRF 2894. O desembaraço, por sua vez, também regra, acontece após o procedimento de despacho aduaneiro, artigo 29 da IN SRF 2894. Por fim, o procedimento de despacho aduaneiro tem início, ocorre após, com o registro da respectiva declaração, artigo 10 da IN 2894. Ora, se o registro dos dados de embarque só ocorre após o desembaraço, que só ocorre após o despacho, que só ocorre após o registro da declaração, os registros dos dados de embarque só podem ocorrer após o registro da declaração, nunca antes. Em verdade, em caso de declaração pós-embarque, no momento em que a mercadoria deixa o território nacional, há apenas a autorização de embarque. O desembaraço se concretiza a posteriori. Retornando ao caso concreto, para facilitar a compreensão, cumpre corrigir planilha com indicação da data do registro da declaração de exportação e dos dados de embarque, indicando, quando ocorrer, informações temporâneas em negrito. Fui lá, bati 1 a 1 dos dados do embarque, com os dados, com o registro desse embarque, para ver se havia extemporaneidade, e em um caso havia, do navio Marielle Bolten. Desta forma, tendo em vista o transcurso do prazo de 7 dias apenas dos dados de embarque relativos à carga em viagem no navio Marielle Bolten, de rigor o parcial provimento do recurso. Antes posto, admito, por conta tempestivo, conheço e a ele dou parcial provimento, mantendo a multa relativa a informações temporâneas dos dados relativos à carga em viagem no navio Marielle Bolten. É o voto. Obrigado, doutor Oswaldo, pela sua colocação. Alguém gostaria de fazer uma colocação? Não? Então, vamos botar em votação. Doutor Lázaro, como vota? Com o relator. Doutor Oswaldo votou. Doutor Pantaroli, como vota? Voto com o relator. Ok. Doutora Fernanda, como vota? Como relator. Doutor Marcos, como vota? Com relator. Doutora Maria Eduarda, como vota? Foi o relator. Doutor Leonardo Branco, como vota? Com relator. Então, nos termos do voto, só pegar aqui o seu voto, conselheiro, que eu, só um minutinho, para fazer a proclamação correta. Então, conhece do recurso e da parcial provimento, mantendo a multa relativa à informação extemporânea em relação às cargas em viagem no navio Marielle Bolten.
Ok? Está voltando contra você, Tom. Não escutei. Você está voltando contra, hein, Tom? Você estava lá na DRJ? Não. Faz parte. Não, tempestivo, foi admitido, o recurso foi voluntário e deu provimento parcial, não é isso? Tá certo. Não é isso? Não. Eu estou falando que você estava na turma lá da DRJ. Estava, fiquei lá quase 3 anos. Mas só que lá eu fiquei... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, pessoal, já são 5h30, eu analisando aqui, já vou falar contigo, Marcos, são 2 processos de classificação e um de drawback. Realmente o drawback pode ter alguma dúvida e vai se arrastar a partir das 18 horas. Então amanhã, eu acredito que a gente no primeiro horário, em 1h e meia no máximo, a gente feche esse processo. Sendo assim, eu vou suspender. Amanhã a gente continua essa sessão do dia 27, amanhã eu reabro, continuando com a votação, tendo em vista a extensão da hora e dos interesses do nosso trabalho. Isaías, eu peço para encerrar a gravação, por favor, doutor Leonardo Branco também,